Bom dia. Hoje nós vamos falar de dois grupos de fungos. Um é bem comum e o outro você vai ver que talvez você já tenha visto isso, tá? Entre a aula de hoje e a próxima aula, nós vamos estar conversando sobre os fungos que consomem açúcares, principalmente em qualquer local que ele explore. Muito você já deve ter conhecido, que é esse primeiro grupo que está aqui, Mucurumicota, que a gente vai observar depois desculpa. Nossa. Vocês vão observar depois, procurando o laser aqui, vocês vão observar depois que é um grupo muito comum na casa da gente. Quando a gente fala de fungo, a primeira coisa que vem à mente das pessoas é mofo. Nós temos dois grandes grupos produtores de mofo. E o primeiro é esse, que tem um número menor de espécies nos mofos, mas que a gente vê com mais facilidade, por ele ser, em primeiro lugar, um micélio tridimensional, né? Ele fica bem grandão, assim, bem exuberante, e por ele estar, é muito comum na nossa casa, que é o mofo do pão, né? Aquele mofo mais negro, mais verde escuro, que é um grupo diferente. Só lembrando aqui o posicionamento dentro de eucariontes, os fungos estão em Opisthoconta, aqui, ó, nessa linhazinha agora. Essa nova classificação, eles mudaram um pouquinho o nome das grandes linhagens, mas vamos manter o Opisthoconta, que, como a gente tinha falado na semana passada, é onde nós vamos encontrar animais e fungos. Só um minutinho para ver se eu preciso autorizar alguém aqui. Preciso. Voltando. Dentro de eucarionte, nós vamos estar em Opisthoconta, quer dizer, nós não, os fungos, né? Vamos estar aqui dentro junto com os animais, que é a grande classificação deles. A nossa disciplina, ela procura apresentar a diversidade biológica, principalmente dos organismos que estão no ambiente. É claro que a gente apresenta uma ou outra exemplo de doenças, pelo fato de serem bem estudados, né, e ajudar a estudar os fungos que estão no meio ambiente. Nós vamos precisar saber como surgiram, quem são, como sobrevivem, né, como crescem, que forma possuem, como diferenciá-las, quem é parente de quem, como organizá-la e onde nós encontramos. É sempre a nossa conversa de todas as aulas. Se nós formos observar, esse grupo de fungo, ele vai surgir lá no Ordoviciano, esses fungos que gostam dos açúcares, né? E também é um grupo de fungo antigo, né? Não é um grupo de fungo tão novinho quanto a gente acha que é. No Brasil, até 2015, haviam sido descritos 98 táxons, tá? De fungos, né? Com o nome antigo de Zygomicota. E nós vamos ver que esse zigomicota, os chamados fungos zigomicetos, o McLaughlin e Spatafora consideraram fungos zigomicotáceos, né? Seria formado naquela época por 3 filos, e a biologia molecular já mudou um pouquinho, isso aqui, que nós vamos ver que é a forma que está organizada as nossas disciplinas. Então, tem mais uma. Nós vamos abordar nas nossas aulas 3 grandes grupos, né, e nós vamos explicar o posicionamento atual deles. Atualmente, os antigos zigomicota estão classificados em Mucuromicota e Zoopagomicota. Por que eles se separaram? Porque a biologia molecular viu que o DNA deles formam grupos de identidade diferentes. O antigo zigomiceto se organizaram em 2 grandes filos. Apesar, se você for fazer uma busca, você vai achar muito mais informação como zigomicota do que como mucuromicota ou zoopagomicota, porque isso é uma modificação mais recente, né, e que está sendo implementada. Então, mucuromicota, nós vamos ter o subfilo mucuromicotina, que nós vamos conversar sobre ele hoje. Nós vamos observar
que dentro de mucuromicota ainda tem glomerulomicotina, que nós vamos observar na aula que vem, porque é extremamente importante para as questões ambientais, manutenção de ecossistema, e nós vamos observar também hoje zoopagomicota, um pequeno grupo que é o entomophytoromicotina, que são os fungos que atacam insetos. Aí vocês também vão ver que existem outros grupos de fungos que atacam insetos, tá? Então, antigo zigomicota, subdividido em 2 filos, mucuromicota e zoopagomicota. O fungo que ataca o pão e as coisas doces presentes na nossa casa está em mucuromicotina. O grupo que faz simbiose buscando açúcares nas árvores, nas plantas, está em glomerulomicotina, e dentro de zoopagomicotina a gente vai ter fungos que atacam amebas, fungos simbiontes de artrópodes e fungos que atacam insetos. Nós vamos ver hoje aqueles que atacam insetos, tá? Aqui, de novo, só para relembrar, hoje nós vamos ver parte de mucuromicota, principalmente mucuromicotina, e vamos ver zoopagomicota, apenas o grupo que ataca inseto. Então, são 2 aulas que a gente vai. Semana que vem, a gente vê mucuromicota, que são os que fazem simbiose com as plantas, tá? De novo aqui, como está classificado, consumidores de açúcares, simbiontes de plantas, parasitas de nematóides, de organismos aquáticos, de alguns decompositores de madeira, alguns são decompositores de madeira e de matéria orgânica do solo, e zoopagomicota tem parasitas de inseto, que a gente vai ver hoje, simbionte de artrópode, parasita de ameba. Se a gente for pensar num grupo de fungos, é um grupo extremamente grande, e a gente precisa selecionar algumas coisas que é mais viáveis, né? Vocês, como os alunos da licenciatura, é importante observar, né, que a criança também pode fazer esse tipo de atividade, que é extremamente fácil. Na atividade de aula prática que eu passei para vocês, coloquei agora há pouco no Siga, vocês vão ver que tem alguns links de alguns vídeos, inclusive um, que é uma atividade de ensino, que vai ser muito importante, que é viável fazer, e a criança não se contamina, tá? Este grupo de fungo é o primeiro a apresentar o que a gente chama de micélio verdadeiro, ou seja, as hifas, né, esses prolongamentos, mas ele é um micélio diferente, porque ele cresce rapidamente, você vê que o seu pão mofa rapidamente, né, e ele é um micélio tridimensional, porque ele tem 3 padrões de hifas, que nós vamos ver um pouquinho mais à frente. As hifas cenocíticas são aquelas que não apresentam individualização de células, é uma massa citoplasmática, e nessa massa citoplasmática eu tenho vários núcleos, né, dentro dela, e à medida que cresce, multiplica-se a massa estimulada pelo núcleo. Depois que a massa multiplicou, estimulada pelo núcleo, ela começa a pressionar as extremidades, aí alonga, né, e esses núcleos se multiplicam também. Então, poucos representantes apresentam o formato de levedura, né? Ou o hábito de vida de levedura. Porque quando a gente fala em levedura, é um mundo, tá? Então, alguns fungos são leveduras. As leveduras geralmente são organismos que exploram alguns substratos e deixam como resíduo álcool ou gás carbônico. E aí elas são muito utilizadas na alimentação. Mas a gente volta a isso no grupo que tem mais leveduras, que são as comicota, e lá a gente explica direitinho. O importante é que leveduras são unicelulares, né? Ou então com filamentos de pequenas células. A maioria do mucuromicota são fungos com micélio verdadeiros, hifa cenocítica, e nós vamos observar que não existe, a partir deste grupo para frente, em fungos, não tem mais células flageladas, como a gente tinha nas quitrídeas, né, dos diferentes grupos de quitrídeas. Então, daqui para frente, não tem células flageladas. Os gametas são ameboides, então, nem em gameta a gente encontra estrutura de flagelo. Aqui, para a gente ver uma hifa, né, com uma estrutura reprodutiva no final,
não existe septo individualizando. Inclusive, as ramificações são desta forma, né? Ele vai buscar açúcar. Aonde que ele vai buscar açúcar? No pão da sua casa, né? Vai buscar açúcar em outros organismos. E aí, a gente sempre associa esses fungos, principalmente mofo, à casa da gente. Não, ele tem uma função ambiental muito grande. Todos os frutos, por exemplo, que caíram da árvore e são frutos que são carnosos, e as sementes estão internamente, ele começa a decompor o seu envoltório, né? E aí e permite que essa semente seja exposta e liberada. Então, a função dele, ele tem uma grande função ambiental. Quando a gente coloca a nossa casa dentro de um local onde era um ecossistema, a gente favorece na nossa casa várias coisas com açúcares. E aí a gente vai ter muito organismo. Eu sempre brinco com os meninos que quando a gente abre a janela, que entra aquele vento maravilhoso, tá cheio de esporos de fungo, porque os esporos de fungos, eles são pequenininhos, né? Então, eles são levados pelo vento. E se você desmata, né, a quantidade de vento vai ser muito maior e vai chegar. O subfilo mucurumicotina, lembrando que a terminação micotina é de subfilo, eles compreendem 1% das espécies dos fungos estudados. Então, é um grupo muito pequeno, mas que a gente vê constantemente. Qual é a preferência nutricional desse grupo e do próximo também, Zoopagomicota? Glicose, sacarose, é o que eles estão buscando. Por quê? Porque eles reservam glicose, sacarose e outros carboidratos, principalmente se a gente pensar em um amido. Então, eles são fungos colonizadores primários, eles atacam inicialmente todos os organismos que têm açúcares, lembrando que o açúcar não necessariamente é doce, tá? É a sua composição estrutural. Eles são sapróbios, estão lá decompondo os organismos que morreram no ambiente. Poucos são parasitas de flores. Por que de flores? Flores têm nectário, néctar tem açúcar, né? E outros são biotróficos, ou seja, que vivem em harmonia com esses outros organismos em troca de açúcares. E outros têm preferência de consumir ou atacar cogumelos, né, como a gente vê aqui, porque caso vocês não se recordem, né, o cogumelo também tem açúcares, tem carboidrato, né? Nós nos alimentamos de cogumelo, né? Quando a gente faz lá um estrogonofe, que põe um cogumelo, aquela porção proteica do cogumelo está associada a carboidratos. Mas a grande função dele no ambiente é decompor essas plantas que têm frutos carnosos, as porções carnosas, né? E aí ele vai atacar. No ambiente, decompõe os frutos caídos, que é de suma importância, né? Porque eles são sapróbios, muitas vezes facultativos, e parasitas fracos, então os fungos, os frutos que estão lá no meio ambiente caído, né? Estão lá. E outra coisa importantíssima, decompõem fezes de animais herbívoros, né? Ou então que tenha elevado nível de açúcar. Tudo que tiver excesso de açúcares, inclusive o ser humano, por exemplo, a pessoa com diabetes descontrolada, ela pode ser vítima desse fungo atacar. Então, a gente tem que pensar que ele evoluiu com um tipo de processo alimentar. No meio urbano, né, nós vamos observar que quando a gente estoca na nossa casa, né, frutas, vegetais, qualquer derivado de amido, né, nós vamos ter esse organismo atacando. Uma das coisas que a gente diferencia o mucuromicota dos ascomicotas, onde está o maior grupo de mofos, né, exatamente porque o micélio é tão grande que você olha, a estrutura ela parece que está com uma peruca. Ele pode crescer até 8, 10 centímetros, né, são hifas que nós vamos ver depois, a característica dessas hifas, e quando já reproduzindo,
esses fungos eles ficam bem escuros por causa da estrutura reprodutiva, diferente de um ascomicota como esse que está aqui, que vai apresentar outras cores, não só o branco, vai apresentar um verde, um azul, outras cores. Então, o mucuromicotina tem esse aspecto escuro, que é o que a gente vê no pão da gente, quando mofa, não o pão que a gente come, né? É o maior grupo de fungo dos antigos zigomicetos. Tudo que você for procurar com o nome zigomicota vai cair nesse subfilo atual, tá? A principal ordem é Mucorales, com maior número de representantes. Tem uma reprodução por isogamia, gametas ameboides bem idênticos. Nós já vimos que as hifas são cenocíticas, sem porção septada. E a não ser para a produção de gametas que ocorre um isolamento de uma parte da hifa para transformar os gametas. E o resultado final do seu processo reprodutivo é um zigoto que fica sob a forma de esporo e daí é chamado zigósporo. Nós vamos ter esporos assexuados, nós vamos ver daqui à frente, e o zigoto com esse zigósporo, que é um esporo sexuado. Em torno de 300 espécies dentro desse subfilo. Quando uma pessoa que tem excesso de açúcar no sangue inspira os esporos deste fungo, a pessoa está com excesso de açúcar. E também associado a uma baixa imunidade, ele pode causar algumas doenças, como a mucoromicose, que é uma doença que se fala que é rino cerebral. Ela começa a desenvolver-se nos sinos e o fungo pode crescer e atacar o cérebro, tá? Então, nós vamos ter sinusites intensas, meningite e até uma doença chamada cerebrite. Mas isso eu vou deixar para o pessoal do IPTESP falar, porque alguns também vão desenvolver doenças cutâneas, tá? Outras doenças, pneumonia, ataca o trato gastrointestinal e a pele, né? Doença infecciosa, tem esses dois nomes, tá? E devido a esses gêneros que está aqui, muco, risópolis, ataca o pão, aquele fungo que está lá no nosso pão, tá? E também eles podem atacar o ser humano. Se precisar de açúcares, ele está indo atrás, tá? Nós vamos começar a conversar um pouquinho sobre essa ordem, e ela é importante porque no meio ambiente ela tem a função de atacar os detritos vegetais, tem a função de decompor fezes de herbívoros e mamíferos no solo, e no solo algum material, algum açúcar que já está em fase de processamento e decomposição, ela também vai fazer o processo de decomposição. Muitos são patogênicos oportunistas em homens e animais. O crescimento é rápido, exuberante, pensa naquele pão ou fruta, parece que está com uma peruca de tão grande que desenvolve. O micélio também é um micélio visível aos nossos olhos, por isso que é fácil a gente fazer prática com criança, desde que esteja, assim, do ensino fundamental e médio, desde que você esteja completamente protegido. Na atividade de prática, tem um link de um vídeo que tem uma criança fazendo uma prática, que é uma coisa bem viável você fazer numa escola. Ela até pode acompanhar isso, te dar um relatório, sem, é claro, contaminação. E ele é um dos maiores produtores de enzimas degradadoras ou biorremediadoras de açúcares, né? Enzimas muito complexas. Nós já vimos que eles podem ser unicelulares, e também o micélio cenocítico, né, que a gente não vê os septos, né, que estão estruturas reprodutivas, que a gente vai voltar ali, e multinucleado. Como todo bom fungo que tem micélio, o crescimento é radial, né, a gente começa a ver o crescimento sempre formando essas rodelas, né. A região central, ela fica escura, porque já está produzindo esporos assexuados,
e a região periférica é clara, porque é onde as hifas estão se desenvolvendo, as hifas mais novas, em busca de recursos alimentícios. Então, daí, depois, esses micélios, eles podem se encontrar e competirem pelo recurso de açúcares, que, no caso, esse pão que está aqui. Até agora, entendido? Perfeito, professora. Entendi. Tá, ok. Então, nós vamos ver como que é esse micélio. Ele é o único micélio que tem 3 partes. Ele tem estolões, ele tem rizóides, que são estruturas fixadoras, e ele tem hifas que sustentam esporos assexuados. Então, ele começa. Aqui está uma fatia de um pão de forma, por exemplo. Você abriu a janela, deixou seu pãozinho descoberto, você não vai. Vai fechar daqui 1 hora o saco de pão, né? E no vento os esporos estão chegando. Por mais que você limpe a sua casa, quando você abre a janela que venta, chega esporo de vários fungos, né? Que vão explorar a sua casa. Esse esporo germina, aqui está o esporo germina, começa a crescer as hifas. A primeira hifa que vai ficar por cima da superfície do pão é chamada de estolão ou hifa estolonífera. Ela vai crescendo aqui na superfície. Para esse micélio se fixar e buscar recursos, porque o estolão ele vai ocupar o espaço, ele produz as hifas rizoidais ou rizóides, lembrando que oide tem a aparência de raiz, ou seja, uma estrutura de fixação, e esses rizóides, eles penetram no pão, crescem para dentro do tecido do pão e vão trabalhar enzimaticamente em busca de degradação do amido para transformá-lo em açúcar e absorver esse açúcar, e o açúcar circula em cima das outras hifas e alimenta esse fungo. E o que vai acontecer? À medida que o estolão cresce e que os rizóides crescem, eles vão desenvolvendo uma hifa para a reprodução assexuada, que essa hifa se chama esporangióforo. Na extremidade dessa hifa vai se desenvolver esporângios. E nós vamos ver depois quais são os tipos de esporângios que esse grupo pode desenvolver. Aqui eu tenho um esporângio jovem, aqui eu já tenho um esporângio maduro, que vai liberar os esporos, né? Aí o esporo cai em cima do pão, ou é levado pelo vento, ou fica lá na mesa da sua cozinha, e tem N opções para isso. Então, quando você abre a geladeira, que você fica lá observando, se tiver alguma coisa com açúcar, o moranguinho, ou até o tomate, esses esporos podem atacar. Aqui nós temos os pão com a hifa estolonífera, ou estolão, as hifas rizoidais e os esporangióforos, que são as hifas que vão formar os esporângios, tá? A hifa estolonífera, ela vai crescer sempre na superfície do pão, vai para cá. A hifa rizoidal, ela penetra dentro do pão e começa a se ramificar lá dentro. E daí, esse conjunto de hifas pode produzir um esporangióforo, tá? Então, hifa estolonífera, hifa rizoidal e o esporangióforo, tá? Vou falar aqui rapidamente, mas depois a gente volta a esse esporângio. O esporângio, ele fica na extremidade, existem vários tipos de esporângio, o mais comum é esse que está aqui, dessa forma esferoidal. Se você pegar uma lupinha de mão, você consegue enxergar ele, porque ele é muito grande, tá? Aqueles que dão no pão. E aí, a única coisa que a gente precisa saber para identificar, por exemplo, aqui está saindo vários esporangióforos do mesmo ponto. Se sai grupos de esporangióforo ou se o esporangióforo sai isolado. Essa informação ela é importante, tá? E aí, está configurado o nosso material. Os rizóides, né? O esporangióforo, perídio é a película que envolve o esporângio, e dentro desse esporângio eu vou ter vários esporos. Quando essa película se desfaz, os esporos são expostos, e aí essa parte do corpo aqui, que a gente chama de columela, que está dentro do esporângio, ela tem uma circulação citoplasmática que ela empurra
esse grupo de esporos para fora e pressiona para arrebentar esse perídio. Essa estrutura eu vou deixar para voltar depois. E os esporos, eles vão saindo, sendo liberado, levado pelo vento, caindo em alguma superfície, eles são chamados de esporangiosporos. Esse é o tipo de hifa mais comum que a gente encontra, atacando os açúcares, tipo de hifa de esporângios mais comuns. Aí nós vamos observar que aquela estrutura lá dentro, que eu falei que era a columela, que vai permitir que pressione esse esporângio para liberar esses esporos, e o colarete, que é facultativo, e eu volto mais à frente nele. As hifas vegetativas estoloníferas, né? As hifas rizoidais, e nós temos a configuração de um micélio de um mucuromicotina, tá? Lembrando sempre, função ambiental muito boa, decomposição de bagas, drupas, outros frutos carnosos e açucarados, e também de fezes, né, de animais, né, que está lá no meio da floresta e que precisa ser reciclado. Então, ele tem uma função ambiental muito grande, mas a gente deslocou o meio ambiente, criamos cidades, e os fungos se adaptaram muito bem à nossa residência. Aqui o colarete. Alguns fungos, aqui está a columela, tá? Aqui a película do perídio, já arrebentada. A função da columela, que por corrente citoplasmática, pressionar fortemente o esporângio para arrebentar o perídio e liberar os esporangiosporos, tá? Existe alguns que apresentam uma vesícula subesporangial, o esporângio está aqui em cima, essa bolinha escura, esses são decompositores de fezes, e essa vesícula lança esse esporângio para fora à medida que a luz solar bate aqui e estoura a água que está dentro dessa vesícula. Aí ele vai lançando para externamente. A gente tentou fazer um experimento para vocês verem, mas depois eu vou ver se o Diego conseguiu ou não, mas isso é uma coisa muito fácil, que também dá para você fazer como ensino, como recurso didático no ensino, só que essas vesículas, à medida que o dia esquenta, que o calor chega, ela arrebenta muito rapidamente, até umas 9 horas, no máximo, você consegue ver alguns com vesícula, tá? Então, essas estruturas, os esporângios com os seus esporangiosporos, né, tendo ou não vesícula, tendo ou não o colarete que o separa aqui, são as estruturas assexuadas de mais fácil reconhecimento das espécies desse grupo. Aqui, só para a gente ver o morango bastante atacado, né, com esses organismos, e todos esses pontinhos pretos, não sei se vocês estão vendo aqui, ó, são esporângios, tá? Os gêneros mais comuns, eu preciso localizar essa hifa reprodutiva. Por exemplo, saindo uma única hifa de intervalo por intervalo, saindo 3 ou mais hifas a cada ponto de formação do esporangióforo. Já vão mudando o gênero. De mucor já passou a ser rizóide. Igualzinho o esporângio, tem pouca diferença. Tendo uma vesícula abaixo do esporângio, e quando essa vesícula estoura, o esporângio inteiro é lançado fora. Esse aqui que ataca fezes, esses dois atacam os nossos pães, as nossas frutas doces na geladeira. O taminídeo é um mofo muito comum na cebola. Quando você vai no supermercado, eu sempre falo isso, o outro dia um menino falou assim, toda vez que eu vou no supermercado, eu compro cebola assim, que você vê que a cebola está escura, você olha assim, a cebola está bem escura. É o taminídeo, né? O taminídeo, além de ter um esporângio, que nós vamos delimitar por número de esporos depois, ele tem esporangíolos na base. Se a gente tivesse numa aula prática, a gente iria pegar aquelas cebolas mais escuras, retirar o envoltório mais desidratado, mais seco, porque ele fica entre o envoltório desidratado e entre a película da cebola. Ele vai sugando o açúcar que a cebola é riquíssima em açúcar, aquele líquido da cebola praticamente é todo açúcar. Então, o taminídeo, ele tem 2 tipos de esporângio numa mesma hifa, o mesmo esporangióforo, né? Tem um esporângio que produz mais de 100 esporos e tem esporângio que produz, no máximo, 15 ou 10 esporos, tá? A gente volta a isso depois.
Esse outro táxon, ele parece, mas já viu que o esporangióforo é curvo, existem alguns gêneros que o esporangióforo é curvo, e os esporos não são tão mais redondos, nem elipses, são esporos que têm alguns prolongamentos na extremidade, alguma estriação na parede. Geralmente, frutos mais comuns no meio da mata, esse não ataca tanto a nossa casa, mas pode ocorrer. E o rizomucor é bem característico porque ele ramifica o seu esporangióforo, tá? Principalmente na parte terminal. Importância do esporangióforo, a gente delimitar os principais gêneros, tá? Lembrando que o esporangióforo é uma reprodução assexuada, tá? Então, a gente vai falar de reprodução. Lembrando sempre que qualquer ser vivo, nem todos, né? Mas, assim, os ser vivos, de um modo geral, pode apresentar 3 categorias de processo reprodutivo. Alguns já liberaram essas 2 e ficaram só com essa aqui, ok? Então, em mucuromicota, eu tenho reprodução vegetativa, ou seja, cada vez que o micélio cresce, é um tipo de reprodução vegetativa. Aqui, nesse caso, é multiplicação de citoplasmas e de núcleos, tá? Se o micélio se quebra, aquele pedacinho do micélio vai continuar crescendo, então é fragmentação. Eu vou tirar esse pedaço do pão aqui que não está mofado, vou comer o resto. Não faça isso, porque você está vendo o que já está com o processo de reprodução, você não está vendo a fase vegetativa, lembrando que ele penetra dentro do seu pãozinho, joga o seu pãozinho fora, a sua fruta fora, nada de tirar pedacinho de fruta para aproveitar, nada disso. E a reprodução assexual ou espórica é como eu falei para vocês agora. Olha até para o mamão, professora? Como? Olha até para o mamão, porque o mamão geralmente... Tudo, jogue fora. Ele já está todo mofado por fora, o pessoal só arranca a casca e... Não, meu filho, você vê que com o mamão, então, é ótimo. Ele começa a formar aquela rodelinha, isso. Você não sabe para dentro qual a extensão daquilo, você não tem noção. Então, qualquer fruta que esteja mofada, é recomendado você jogar fora, porque às vezes você pode comer, já comi várias vezes, nunca morri. Ok, você tem um sistema imunitário ótimo, mas se você tiver um sistema imunitário com deficiência, está com uma gripe, por exemplo, você está com alguma coisa, você pode ter um mal-estar, e se você tiver um sistema imunitário muito, muito ruim, você pode adquirir uma daquelas doenças que eu falei agora há pouco, tá? Então, não se brinca com fungo. Esse grupo aqui ainda é um grupo fraquinho. Quando chega lá nos ascomicota, aí o bicho pega, porque você pode morrer de uma hora para outra, né? Então, esse é um grupo fraquinho. Então, você não sabe que fungo é, você imagina, se ele for 3D, você imagina que ele é um fungo, né? Mas jogue fora, tá? Para a sua saúde mental e para você continuar sendo um universitário, viu? E produção de esporos, né, esporangiosporo e outros tipos de esporo, porque o nome do esporo tem a ver com o tipo de esporângio que ele é produzido. A gente volta isso só pouco. E a reprodução é por isogamia, porque eu falei que daqui para frente não tem mais gametas com flagelos, né? Então, é uma estrutura ameboide, né? São 2 estruturas ameboides que se fusionam e formam o zigoto, tá? Então, vou passar aqui rapidamente, só para a gente fazer um resumo. Eu tenho a reprodução espórica ou gamética, aqui, ó, formando alguns tipos de esporângios, tá? Eu tenho a reprodução vegetativa, aqui nem tão fissão binária, porque ele não forma célula, mas ele duplica sempre o citoplasma, vai duplicando o citoplasma. Então, seria melhor colocar aqui duplicação do citoplasma. E eu tenho a reprodução sexuada, que por isogamia vai formar um zigósporo, que é um zigoto em forma de esporo, e se ele não conseguir se reproduzir com ninguém, ficou frustrado, não arrumou um outro micélio compatível, ele vai pegar a estrutura que iria formar um gameta e transforma ela em um esporo, que a gente costuma chamar azigósporo. Isso não é muito comum só em fungos, não. Em outros grupos isso pode acontecer, tá? Já vimos algumas partes das estruturas de reprodução assexuada, mas vamos detalhar aqui.
Na extremidade da hifa reprodutiva, que a gente chama de esporangióforo, eu tenho essa estrutura aqui, que é o esporângio. Depois nós vamos ver que isso vai mudar. A hifa dilata aqui dentro, e na extremidade ela forma uma vesícula. Tem aquela película aqui, que é o perídio, tá? E essa dilatação da hifa aqui se chama columela, que vai ter uma função muito importante. Os esporos imaturos, eles são de colorações mais claras. Quando eles estão bem maturos, geralmente eles são negros. Por isso que a gente vê o pão da gente passar de verde para negro, tá? O esporo aqui dentro formado, do esporângio, ele é chamado de esporangiósporos. Cada esporângio vai formar 100 mil esporos. O vento entrou, você aspirou, né? 100 mil esporos de cada um. Se você contar quantos tem no pãozinho que mofou, você vai ter muito. Eu queria abrir hoje para vocês o pão que eu coloquei durante a prática, eu coloquei para mofar, mas ele ainda não está bonito. Quando ele estiver bem bonitão assim, eu vou marcar um horário com vocês na prática para a gente abrir a caixinha do pão que eu coloquei para mofar. Se vocês quiserem fazer um experimento, vocês podem fazer com pão comum, ou então fazer como o vídeo que eu mandei à tarde para vocês, tá? O que vai acontecer com essa columela? O esporangióforo tem uma corrente citoplasmática muito forte que empurra esse esporângio. Nesse grupo, o perídio vai se romper, porque ele é muito fininho, e aí, às vezes, saem todos os esporos juntos, ou vai saindo alguns esporos de vez em vez. Esse esporo formado dentro do esporângio, ele é chamado de esporangiosporos, tá? Os esporangiosporos são formados com 100 mil esporos dentro desse esporângio, que é o tipo mais comum que ocorre na casa da gente, tá? Os esporos são formados por mitose, e aí a gente precisa observar esse perígio na microscopia eletrônica, consegue ver que ele se abre e vai expor aqui os esporos, os esporangiosporos, né? É uma película muito fininha e que se rompe, às vezes de forma irregular. O esporangióforo pode ser simples ou ele pode ser ramificado, né? Aqui, no caso, um exemplo de um dele ramificado. Vou passar. Só lembrando aqui a questão da liberação por corrente citoplasmática, e qual é a importância dos organismos que têm esse tipo de esporângio? Nós vamos poder separar por família. De que maneira? Eu tenho a parte do esporângio piramidal. Eu tenho a columela em forma de... Eles chamam isso de pera. Para mim, isso parece um jarrozinho, uma moringa, né? Mas eles chamam de pera, que é o único que vai ter a columela septada. O único não, tem um outro também. Eu tenho o esporangióforo, além de ramificado, curvo. Eu tenho esporangióforos com 2 padrões de esporângios. E eu tenho um esporangióforo que desenvolve uma vesícula. Vocês estão vendo que tudo em cima do esporângio vai ser importante para a gente separar nas famílias, tá? Vamos ver agora outros tipos de esporângio. Esse aqui, ó, que é o que a gente chama de mero esporângio, cada fileirinha dessa aqui tem um perídio, e dentro de cada fileirinha dessa, eu vou observar de 3 a 15 esporos, tá? E esse merígio, ele é uma coisa engraçada, ele também ocorre no pão, esses mucurumicotina que tem merígio. Quando a gente olha assim, ele parece um aspergilos. Só não é o aspergilo, porque o aspergilo aqui na base tem uma célula em forma de uma garrafinha que é a formadora de esporos. E esse não, é o conteúdo que está dentro da vesícula que vai formar esses esporos, tá? Eu tenho esse tipo aqui de esporângio, que ele é o esporângio uniesporangiado. Ele vai formar uma columela, e dessa columela vai sair uma estrutura que vai formar um único esporo. Então, aqui, 1 esporo, 2, 3, 1 esporângio por estrutura. Esse aqui, ó, da columela, sai várias vesículas que dentro dela vai formar de 3 a 15. E tem o esporangilo, é muito comum ver esporangilo no mofo da cebola, tá?
Só voltando aqui, ó, nessa porção aqui, ó, os esporangíolos. Esporangíolos vai produzir de 5 a 100 esporos somente. Geralmente, o que a gente mais comum ver na cebola chega até 10 esporos, e é fácil de ver. E tem esporângios tubulares. Eu tenho aqui por dentro a columela, e o esporângio, ele produz poucos esporos também, e ele é a forma alongada. Então, eu preciso encontrar a reprodução assexuada para a gente observar as famílias. Por exemplo, aqui eu vou ter aquele uniesporangiado, aqui eu tenho esporangio somente, aqui eu tenho os tubulares, e aqui eu tenho os merosporângios, tá? Então, achou o tipo de esporângio, fatalmente você vai chegar a famílias, tá? E isso é importante. Qual é a importância taxonômica? O tipo de zigósporo vai ser importante, a forma do esporangióforo, se é reto, se é curvo, agrupado, isolado, ramificado, não ramificado, a forma da columela, né? Se é arredondada, se é alongada, se tem septo, não tem septo, se tem presença ou ausência do colarete ou vesícula, e os diferentes tipos de esporangia. Aqui está com um errozinho, tá? Diferentes tipos de esporangios. Isso vai ser grande importância taxonômica, para eu poder... Nós já vimos, assim, as famílias que têm esporangios e as famílias que têm outros tipos de esporangios com menor número de esporos, tá? Então, a gente precisa encontrar a reprodução assexuada. E quando a gente observa o material durante a prática, a gente leva, só voltando aqui, ó, é muito comum a gente achar esse tipo aqui, é comum a gente encontrar, esse tipo aqui, é comum a gente fazer experimento para esse, e é comum a gente fazer esse. Então, a gente já tem assim, ó, 1, 2 anteriores lá de 3, 4 famílias que é mais fácil a gente encontrar durante a aula prática, né? 5 aqui com a Sincefalastraça. É comum a gente encontrar durante a prática, quando a gente prepara um pão, ou leva um fruto, ou a cebola, é comum achar esses materiais. A preferência de reprodução sexual, ela é por 2 micélios de diferentes origens, não foram originados pelo mesmo micélio, falar micélio pai, né? Porque é masculina a palavra. E a reprodução é por isogamia, aqueles gametas ameboides, tá? Mas no caso dela não achar um outro micélio compatível, ela ficou sozinha lá, o micélio, né? Ele pode promover autofecundação. Mas isso é muito raro. Geralmente a preferência é a reprodução entre micélios de origem diferente, que são chamadas, a gente costuma dizer que as hifas do micélio são heterotálicas, né? O esporo, vamos começar com o esporo lá que foi formado. Esse esporo vai para o ambiente. Quando ele germina, a primeira coisa que ele produz não é um micélio, é um esporângio, do tipo de esporângio da sua espécie. A partir deste esporângio, que vai cair os esporos, né? Aí eu tenho aqui, por exemplo, não sei se eu coloquei, não coloquei aqui, não. O micélio A e o micélio B. Esses micélios crescem lá, os esporos vão pelo vento, chega na sua casa, cai em cima do seu pãozinho. Se você deixar o pão 24 horas exposto e guardar ele por umas 2 ou 3 semanas, no ambiente escuro, de preferência, não coloque na geladeira, porque o micélio vai crescer muito lento, não é? Se você colocar num local escuro, e um armário ou um forno não utilizado, né, que você não vai utilizar, ou se você utilizar, tira a vasilha com pão, ele começa a crescer, ele é assim, ao mesmo tempo que ele cresce, ele produz esporângio, ele cresce, ele produz esporângio, e os esporos vão caindo, e vai contaminando o pão, ou vai sendo levado, né? Quando ele já esgotou todos os recursos do seu pãozinho, ele vai querer deixar um esporo de resistência. E aí os micélios vão se contactar e ver se são compatíveis. Costuma-se dizer que tem que ser positivo e negativo para serem compatíveis. Se eles forem de mesmo micélio originado
Aqui ele vai ser negativo com negativo, não. Aqui positivo com positivo, não. Então, ele precisa encontrar um micélio compatível de origens diferentes, tá? De que maneira? As hifas, quando se encontram e que são compatíveis, elas costumam ser, se tocar, reconhecer bioquimicamente, e aí ela vai, a região onde elas se tocaram e se reconheceram, essa região forma-se um septo, e aí nós chamamos essa região individualizada de gametângios. Esses gametângios vão se fusionar, formar um zigoto, depois forma esse zigoto um esporo. Aqui os gametângios, aqui já fusionando, e aqui o zigósporo, que é o zigoto na forma de esporo, tá? Reprodução isogâmica intensiva. Todo micélio é capaz de se reproduzir. Aqui só para ilustrar, né? O contato, aqui já formando os gametângios, aqui já se fusionando, né? Já sofrendo a plasmogamia e os zigósporos já formados. Isso aqui é um dos mofos que está no nosso pão. Só para a gente detalhar, aqui eles colocaram corante para a gente ver que o conteúdo do gametângio é diferente do conteúdo da hifa que está fazendo funções vegetativas, tá? O processo é por plasmogamia, porque se fusiona todo o citoplasma em alguns núcleos, né? A importância do zigósporo também na identificação. Tem zigósporos que as hifas vegetativas protegem ele, que é chamado de projeções hifálicas, tá? E tem zigósporos expostos, ok? E toda vez que ele germinar, ele vai germinar primeiro no esporângio, tá? O zigósporo abriu, vai surgir um esporângio, né, que isso é importante, e aqui a gente vê, de novo, a linhagem A, a linhagem B, o esporângio sendo formado, aqui teria que ter um outro esporo, né, para formar a linhagem A, e esse aqui formando a linhagem B, fazendo todo aquele processo que eu falei para vocês, tá? Concluindo esse primeiro grupo, são grupos cenocíticos, primitivos. Um micélio é verdadeiro daqui para frente, hifas, sem células reprodutivas flageladas. O crescimento nesse grupo é muito rápido, é tridimensional, porque tem hifas isoidais, hifas estoloníferas e esporangióforos, não tem flagelos, são produtores de esporos assexuados de forma intensiva. Esses esporos é formado dentro de diferentes tipos de esporângios, que estão sempre numa hifa especial chamada esporangióforo, tá? O principal tipo de esporângio vai produzir os esporangiosporos. A reprodução sexuada é por isogamia, e o zigósporo, quando germina, vai formar um esporante. Dúvidas sobre esse grupo? Sim ou não? Não, professora. Tá. O que mais vai diferenciar um do outro é só mesmo essa questão da reprodução, né? Sim, mas isso é uma coisa que, se você tiver um esse fungo, ele é muito engraçado, porque ele cresce muito. Se você tiver um microscópio daquele fajutinho que às vezes tem nas escolas, você consegue mostrar para ele a hifa com esporante, tá? Mas é claro, se levar uma criança para fazer uma aula dessa, então antes você coloca essa hifa e coloca, na prática a gente monta com água, né? Mas você pode colocar a hifa e montar numa gelatina, por exemplo, incolor, e botar a lamínula em cima para que os esporos não voltem para a criança, ok? E se você for fazer a prática que está sugerido lá que está sugerido no videozinho que eu mandei à tarde para vocês assistirem à tarde, aí você tem que botar para a criança fazer em casa, é bom colocar luva, essas coisas, porque você não sabe se a criança tem alergia, né, e tudo, né. Ele não é uma coisa que vai agredir, mas você nunca sabe a história de saúde do seu colega. Então, é bom a gente recomendar. Mas é uma coisa boa para usar no ensino para criança, primeiro porque enxerga no pão, segundo porque já viu em casa, e também porque é um fungo grande, né?
Esse grupo, antigamente, eles estavam dentro de zigomicota, pelas mesmas características, hifa cenocítica, forma zigósporo, tá? Mas ele é um fungo que ataca, ou vive simbiótico, ou ataca alguns insetos, e dentro ou ameba. Por isso que o zoopagomicota é por causa das amebas. Eu vou apresentar só um subfilo para vocês, que, como o nome gigante já diz, ataca os insetos. E é muito comum, quando você vai numa mata, você achar alguns insetos desse jeito, com os abdômenes estourados. Eu tentei achar em português não tem vídeos, mas eu achei 2 vídeos interessantes, um dele da National Geographic, e se você prestar atenção nessa aula de hoje, você vai conseguir assistir o vídeo, mesmo que você não entenda o inglês, você vai ver como é que ocorrem esses processos, tá? Eu peguei o meu relógio para colocar aqui, mas estamos dentro do tempo, sem preocupação. Vamos lá, de novo, isso aqui a gente já viu. Nós vamos falar sobre os fungos que atacam alguns insetos. Vocês vão ver que tem vários outros fungos que atacam insetos. Então, zoopagomicota tem essas 3 classes. Então, vamos falar apenas dessa primeira aqui, que é o que ataca os insetos, tá? Voltamos de novo àquela nossa árvorezinha, agora falando em zoopagomicota. Se você procurar, eles vão colocar esse filo como uma ordem do antigo zigomicota, tá? Ainda não, a internet ainda não absorveu esse grau de informação, mas se você joga a ordem, você acha muita informação. E aí também é uma coisa interessante, que se você achar um inseto atacado por esse fungo, você pode colocar num vidrinho e levar e apresentar às crianças. Então, voltando aqui àquela informação, hoje nós vamos falar só dos parasitas de inseto. Simbionte de artrópodes, o parasita de ameba, não vamos falar, porque senão o nosso curso não acaba nunca, tá? Quais são as características do filo como um todo? Parasita de amebas, pequenos animais como ácaros, parasitas de inseto, que é o filo que nós vamos falar hoje, simbionte de artrópodes, parasita de homens, cães, cavalos, anfíbios e répteis. A gente vai ver um pouquinho que ele não ataca diretamente o anfíbio, mas o anfíbio fica doente porque ele consome um inseto contaminado. Então, ele acaba... E esse grupo aqui, ele é bem estudado, porque daqui pode passar para o homem, tá? E os anfíbios contaminados por ingestão de inseto. Geralmente, quando a gente faz trabalho de campo, a gente, às vezes, localiza esses insetos aqui. O nome, que é horroroso, entomofitoromicotina. Se quiser botar no busca-palavra, né, você pode colocar, ok? Eles são insetívoros, né? Entomo de inseto, né? Eles são fungos que matam os insetos. É a principal ordem de zoopagomicota. Por que é a principal ordem? A gente, quando fala isso, é porque tem muitos estudos, muitas informações. Por que tem muitos estudos e muitas informações? Porque causa doença humana. Aí, quando fala em doença humana, o pessoal estuda bastante, né? Mas eu vou falar alguma coisinha dessa doença, mas eu espero que lá no IPTESP possa ser mais detalhado. É um grupo muito pequeno, se a gente pensar que tem 11 gêneros, 200 espécies. Eles são parasitas obrigatórios, no caso dos insetos, e facultativo, no caso do ser humano, tá? Ataca inseto em qualquer fase, tá? Que se encontra, e uma das características desse grupo é estourar o abdômen do inseto. Depois a gente vai ver como que ele faz isso. Então, você encontra com o abdômen todo estouradinho, assim, com as hifas saindo do lado de fora, a gente vai ver isso. E aí, no vídeo da National Geographic, mostra como ele estoura, assim, o abdômen, como ele lança esse esporo, porque ele produz uma mini bomba de hidrogênio ali, para fazer isso, né? Então, é muito louco, né, essa historinha. O micélio é um micélio que não tem septo, tá? Igualzinho, por isso que ele antigamente estava tudo junto, no mesmo filo. A vida parasitária é bastante efetiva, bastante desenvolvida, e geralmente ele começa pelo trato intestinal do inseto, a gente vai ver isso. Ele tem 2 fases, a leveduriforme e a micelial, tá?
antes dele formar o micélio, ele começa sendo uma levedura. Essa levedura, ela ataca as partes internas do abdômen. Tem algumas ilustrações à frente sobre isso, tem um experimento que dá para fazer sobre isso, tá? E aí, depois, quando vai desenvolver o micélio, ele desenvolve esses rizóides para fixar dentro do inseto. Enquanto ele está atacando o inseto fica parecendo um bêbado, né? Porque se é uma borboleta, não consegue voar direito, né? Se é um pulgão, ele fica andando desorientado, né? E esses esporos que eles produzem, eles são muito resistentes no solo. Então, eles ficam no solo por muito tempo, né? E aí, se o organismo passa nesse solo e se ele é compatível, ele também vai ser contaminado. Se ele encosta em indivíduos recém-mortos, também vai ser contaminado. Então, quando o esporo germina, que é a sua fase inicial, ele vive como levedura, um organismo unicelular que vai trabalhando, decompondo açúcares, produzindo álcool e CO2. Depois, ele vai ser como um ser vivo heterotrófico, ainda, né, durante a fase leveduriforme, heterotrófico e unicelular. E aí ele começa na fase vegetativa, total ou parcial, que ele pode viver muito tempo como levedura, ou ele pode depois sofrer uma transformação. E se o material orgânico que está ali dentro, que ele conseguiu como levedura, é suficiente, ele pode ficar como levedura. Se não, ele começa a buscar estratégia para obter outros recursos, né? E as enzimas digestivas expelida vai começar a decompor, às vezes, material dentro do inseto que ele não consegue utilizar. Aí ele se transforma no micélio cenocítico, que absorve, trabalha melhor as estruturas internas do inseto, que já está mais ou menos ruinzinha, né? E absorve muito rapidamente. A gente vai observar que em 8 dias esse organismo morre. Esse trabalho aqui é bem interessante, feito por 2 brasileiros, Araújo e Wilgus, que ele separa todas as diversidades de fungo que são patógenos a inseto, né? Aí aqui, o terceiro grupo que ele coloca, ele ainda colocou como zigomicota, a gente vai ver o entomophtoromicotina, que ataca quem? Dermáptera, ortóptera, pussóptera, hemíptera, coleóptera, himenóptera, díptera e lepidóptera, tá? E é isso aqui, os nomes estão pequenininhos, quem quiser, é só me falar que eu mando o artigo, tá? É um artigo muito interessante. Mas nós vamos observar que tem outros grupos que atacam muito mais insetos, tá? Como a ascomicota. Nós falamos isso depois. Aí nós vamos observar que ele está dentro dos representantes que atacam insetos. As principais famílias são essas, mas nós vamos focar nesta família aqui, ó, que é o mais comum da gente encontrar quando vai numa mata, tá? Se a gente não é uma pessoa especializada, que vai ter a fase de levedura unicelular e a fase de micélio cenocítico. Isso aqui, ó, quem faz com o inseto já é a fase do micélio cenocítico, que explode de dentro para fora o inseto, tá? As leveduras têm atividade fermentativa, que eu já tinha comentado, álcool, CO2 e ácidos são os seus resultados. Ela pode apresentar uma reprodução vegetativa por gemulação, começa a formar vários brotinhos, e também pode formar uma reprodução sexuada por isogamia, tá? Mas eu comentei com vocês que quando explode essa parte do inseto, é porque já é o micélio, tá? Essa liberação explosiva são das estruturas produzidas pelo micélio. Aqui a levedura, na forma unicelular, depois ela começa a crescer em micélio. Alguns micélios têm um protoplasma ameboide, tem amebas dentro das hifas, né? Amebas fúngicas, né? Ameba de ameba, tá? Como se fossem amebas, né? E aí, depois, eles começam a apresentar estruturas diferenciadas, né? Que vai desenvolver esporos, e também começa a desenvolver um esporangióforo. Só que esses esporângios das extremidades, que o pessoal achava que era esporângio, em alguns livros vocês vão achar como esporângio, hoje em dia já tem outro nome, tá? E a gente vai ver isso. E tem o que a gente chama de conidióforos direto, que vai produzindo outros tipos de esporos, tá?
Então, vamos olhar essa coisa que era esporângio, não era esporângio. Eu tenho um esporangióforo, na extremidade eu tenho uma vesícula, um perídeo, e depois o conteúdo interno aqui se fusiona com esse perídeo e ele é liberado como se fosse uma célula, como se fosse um esporo, tá? Aqui de novo, aqui só para observar aqui, que depois eu volto a isso, a quitina do inseto. Então, quando ele cresce muito dentro para fora, ele vai estourando a parede do abdômen do inseto, sai e coloca os esporângios para fora. O esporangióforo com essa estrutura aqui. Em estudos mais detalhados, começaram a chamar esse esporângio, que forma um único esporo, parará, como conídia primária. Você vai ver alguns livros como esporangiosporo e vai ver como conídia primária, tá? De que maneira ele septa essa estrutura e empurra essa célula para fora. A conídia primária, ela é característica, ela tem essa pontinha aqui, ó, tá? Às vezes o próprio esporângio arrebenta e libera essa conídia primária. Aqui a parede do inseto que o asifo esporangióforo arrebenta, toda essa parte branquinha são esporangióforo, e essas conídeas vai para o ambiente, aqui, ó, as conídeas vai para o ambiente. Aqui já tem um outro inseto também com seu abdômen arrebentado. Essas conídeas vão para o ambiente. Aqui a parede do inseto, no filme The National Geographic, você vai ver isso aqui, ele mostra mais ou menos na hora do inseto, todo toda essa parte branca foi os esporângios que saíram e vão liberar a sua coisa, porque o sol vai cair em outro inseto, em outro local, tá? Então, a quantidade de esporo produzida é muito grande. Que essa conídia, ela assim, cai, essa parte da bunda começa a alongar e produz a conídia secundária. Mais à frente tem slide mostrando isso, tá? E essa célula de conídia primária, ela vai originar um outro esporo chamado de conídia secundária, mas não é esse esporo ainda que vai atacar. Essa conídia secundária começa a fazer prolongamentos, tá? E vai formar as conídeas finais. E são essas conídeas finais que vão germinar, atacar o inseto ou atacar o ser humano, tá? E elas são levadas pelo vento, tanto a primária quanto a secundária, quanto os conidiosporos na fase final. São levadas pelo vento. Aqui, ó, a conídia primária, desculpa aqui, a conídia primária, que ela tem uma papilazinha, ela germina, vai formar a conídia secundária, que é essa, ela pode ser levada pelo vento, pode cair em outro lugar. A conídia secundária, que era essa bolinha, começa a fazer os seus secundária, desculpa, começa a fazer esses prolongamentos e vai formar os conidiosporos na fase final, que é o que vai germinar numa levedura, tá? Aqui a mesma coisa. Essas fotos aqui foi o pessoal da área médica que tirou de uma contaminação humana, tá? Conídia primária, com seu prolongamento formando a conídia secundária vai formar os conidiosporos finais, né? 2 espécies que atacam o ser humano, ok? Aqui, só para a gente ver, ela é até bonitinha, lembra até um pouquinho o coronavírus, né? Mas ela é muito horrível. A primária a gente sempre reconhece porque tem essa papila, tá? E a secundária, porque no final vai produzir os conidiosporos dessa maneira. A primária germinando na secundária. A secundária germinando os conidiosporos, ok? Aqui, só para mostrar um tecido, né, sendo atacado, germinado, a gente vai voltar nisso. O inseto, aqui no abdômen, quando estoura tudo, a massa branca nada mais é que o esporangióforo, que sai, o micélio está por dentro do inseto, já se alimentou de tudo, e quando ele estoura esse abdômen, é a mesma coisa, ele estoura para entrar, estoura para sair, com um tipo de produção de uma mini bomba de hidrogênio, né? Então, o mecanismo de dispersão, não importa se é primária ou secundária, vai ser pelo vento. No micélio maturo, que a gente vai ver a formação dos esporangióforos com essas conídeas,
e a liberação para o exterior de processos explosivos. Esse slide está fora de ordem. Quando produziu a conídea, esse esporo, como ele vai cair no inseto e a quitina é uma parede muito difícil, ele explode essa parede do inseto para entrar. Uma vez entrou, o conteúdo vai e forma essa bolinha aqui, ó, aqui era o esporo, que vai viver leveduriforme, consumir na parte interna do inseto, até ele se transformar num micélio, tá? Então, a atividade enzimática que rompe o revestimento dos insetos é muito intensiva ao ponto de ocasionar uma explosão para perfurar essa parede, ok? O gênero mais estudado é o Entomoptora, tá? Que é sapróbio, né? E as leveduras dele tem uma camadinha gelatinosa, essa foto não ficou muito boa. A liberação das conídeas são explosivas, das conídeas primárias, e o esporo, para entrar dentro da quitina do inseto, também promove um tipo de reação química explosiva, tá? E nesse gênero aqui, o esporo vai ser recoberto por uma camada mucilaginosa, não sei se dá para ver, tem uma outra foto, que essa não ficou boa. Os esporos podem ser de diferentes tipos, né? Agora eu vou contar 2 estudos de caso para vocês. 2 ou 3? Acho que 3. Estou lembrada aqui. Uma pessoa pegou, aqui está o trabalho da Hélia, os autores pegaram uma drosófila, aquela mosquinha, aqui tem uma drosófila normal, e eles contaminaram essa drosófila com o Entomoptora. Aí aqui já começa, 24 horas, observando só a parte do abdômen, né? 48 horas já começou, tem algumas alterações, 72 horas já começou a desenvolver o micélio, 96 horas já estava consumindo, e 96 horas também já estava morto, liberando os esporos, né? Aqui a parte microscópica, aqui a parte do organismo já todo estourado em 96 horas. Então, é muito rápido, né? Se não me engano, o professor Renan, lá da genética, eu não me lembro qual é o tipo de fungo que ele trabalha com inseto, mas ele trabalha, não sei se com esse fungo, mas ele trabalha com um desses tipos de fungo que ocasiona esses problemas, tá? Aqui um outro experimento feito por Fekir et al., em 2009, ele pegou 2 pulgões, né? Um pulgão do milho, que também ataca a aveia, que também ataca o milho, mas o estudo ele pegou material no milho, e um pulgão que ataca o trigo, né? 2 espécies. E ele pegou 2 espécies de fungo entopatógeno. Ele fez a mesma experiência com diferentes tipos de fungo, e ele obteve praticamente o resultado. Ele pegou lá no ambiente, na floresta, um cadáver de um inseto contaminado. Aí ele macerou esse cadáver para que as conídeas caíssem em cima de 2 tipos de pulgão vivo, sadios, tampou, colocou um pulgão num ambiente, outro pulgão no outro, né, os 2. Se eu não me engano, aqui de baixo é o do milho, aqui de cima é o do trigo. Ele tampou e ele começou a observar. Em 8 dias, os 2 estavam mortos, né? Então, é muito rápido se a gente pensar no ser humano, mas se a gente pensar na vida do inseto, tem inseto que só dura 24 horas, né? Então, em 8 dias, é um tempo que esse inseto ainda tenta, né? E aqui, nessa fase de contaminação até ele morrer, ele fica na que o pessoal chama de zumbi, né? Que ele fica, não consegue voar, não consegue andar e tudo. Então, isso também é um experimento que talvez possa se fazer também. Eu já encontrei vários, principalmente mosca e lepidóptero, né? Mas nunca tentei fazer isso. Talvez o próximo caminho é tentar fazer um negócio desse. Reprodução sexuada semelhante à de mucuromicotina, né, com as hifas que se reconhece, forma um zigoto, depois o zigoto se transforma em esporo. Só a única diferença é que a parede desse zigósporo é bastante lisa e não é preta, como lá em mucuromicotina, mas é o mesmo processo de reconhecimento dos gametas, tá? Lembrando que um inseto pode ser atacado por mais de um fungo, tá?
e que, sendo mais de um fungo, a gente pode observar essa história. E a reprodução dele, ele se reproduz com ele mesmo, é homotárico, tá? A reprodução sexuada. O zigósporo, né, que é um esporo de resistência, quando germina também vai germinar num esporange e formar, aqui no caso, uma conídea, ok? E não vai germinar imediatamente, ele vai ficar lá no solo, pode ser, o inseto pode grudar no corpo do inseto, lá naquelas partes prolongadas do inseto, e pronto. Então, aqui a gente tem a conídea primária, que germina numa conídea secundária, os conidiosporos em cima do inseto, estoroquitina entra, vive de forma leveduriforme, depois se transforma num micélio, depois que ele comeu tudo da parte abdominal do inseto, comeu entre aspas, né? Jogou as enzimas, digeriu e absorveu, que já não vai ter mais nada lá dentro, ele começa a estourar o revestimento do inseto e liberar de novo essas conídeas, né? No ser humano, abriu a janela, aspirou aquele ar, né? Aí pode entrar os conidiosporos, conídea primária, pode entrar zigósporo, lembrando que você tem que estar com uma deficiência imunológica muito acentuada. Essas conídeas vão germinar, vão se reproduzir dentro dele, se tiver na parte pulmonar, ele pode espirrar e ela volta para o ambiente, ou ela começa a crescer dentro dele, faz até reprodução sexuada, e aí começa a se manifestar os diferentes tipos de doenças, tá? Outro tipo de contaminação do ser humano também, além de vir pelo vento, etc., manusear anfíbio. O anfíbio, ele não é contaminado externamente, mas ele come um gafanhoto, um grilo, ou um outro inseto qualquer, e aí ele começa, que já está atacado, contaminado, ele começa a digerir os intestinos do anfíbio. E aí, durante a digestão, ele vai liberar também as conídeas, ele vai continuar crescendo e atacar o anfíbio, vai para o aço, o homem manuseia, esse anfíbio também é contaminado, tá? E aí vai as diferentes. E aí é horrível essas fotos, né? Porque ataca também a pele, ataca a região do abdômen, intestino do homem, às vezes perfura, né? A barriga da pessoa, é um negócio, né? Um troço, né? Então, concluindo, são fungos miceliais, com fase inicial em forma de levedura, os micélios têm hifas sinocíticas, alguns com conteúdos ameboides, principalmente esse subfilo que eu comentei com vocês, é só parasita de inseto, tem um crescimento muito intensivo e rápido, reproduz por formar esporos, esporangiosporos ou conidiosporos, dependendo do livro você vai achar esses dois nomes, mas o mais correto é conidiosporos, reprodução sexuada também formando zigósporo, tá? Então, quando você achar um inseto assim, você pode guardar para mostrar aos seus alunos, ou pode tentar fazer um experimento, tipo aquele dos copinhos que eu mostrei para você, macerar isso aí, colocar junto com o inseto para ver em quanto tempo esse inseto vai morrer, tá? Dúvidas? Não. Dúvidas ou não? Como? Tudo certo. Tranquilo? Talvez esse é um grupo de fungo que vocês nem tinham nem ouvido falar, mas quando a gente vai para o campo, ainda mais quem é muito curioso, começa a pegar as coisas, se você achar um inseto dessa forma, com o abdômen todo estourado, entomophtoromicotina, tá? Que é um zoopagomicota. Então, é fácil de você saber, de você reconhecer, você pode até guardar, se você estiver ministrando aulas e mostrar para uma criança, eu já encontrei até no Bosque dos Buritis uma vez, né? É só ser curioso quando se vai para o campo, né? É claro que, como ele pode contaminar o ser humano, toda vez que a gente manuseia no campo algum tipo de fungo, por a gente não conhecer, é bom utilizar luvas, tá? Porque às vezes tem aquele povo, não vou ficar doente e tal, tudo é lorota, né? Então, às vezes, você pode não ficar doente, mas você pode ficar doente também. Se você não tem um conhecimento, não tem uma experiência, utilize luva, tá?
para ficar mais fácil de você fazer. Não sei se o Diego está aí. Eu acho que não. Eu vou tentar fazer um negócio que eu nunca consigo fazer, que me dá uma raiva, que é para puxar a frequência de você. Hoje à tarde, eu já botei no Siga hoje, agora de manhã cedinho, um pouco antes da aula, atividade relativa a essa prática. São 2 vídeos de Zopagomicota, que está em inglês. Quem tiver facilidade de ler, acho que dá para puxar a legenda em inglês, né? Ou então, mediante essa aula que a gente fez hoje, o que acontece? A gente pode obter como é que eu falo? A gente pode entender o que vai estar no vídeo, né? Inclusive, da National Geographic, ela é muito interessante, porque a gente consegue observar até a liberação dos conidiosporos. Ele mostra, assim, lançando a uma velocidade muito rápida esse esporo. E de mucurumicotina, que é o mofo do pão, tem um menino fazendo uma experiência, que é uma forma que vocês podem aproveitar para fazer um recurso didático na parte de ensino, né? E tem um outro vídeo também que vocês podem observar. Eu vou deixar para tentar abrir meu pão para vocês semana que vem, que eu quero mostrar para vocês como é que ficou. Eu quero que ele fique bem mais cabeludinho, tá? E daí a gente vai andando. Outra coisa, qualquer dúvida, tem o Diego, e pode agendar, manda para o e-mail da UFG, agendando comigo, me dando 3 opções de horário, que a gente monta um meet e a gente conversa, tá? Eu, a partir de ontem, eu coloquei as aulas anteriores, eu vou colocar essa também no YouTube, vou mandar o link do YouTube para vocês, acho que ontem eu mandei os 2 links do YouTube, caso você queira rever essa aula teórica, tá? Que fica mais fácil, que eu estava mandando por e-mail nas outras turmas, o pessoal não conseguia acessar, porque tinha celular, não tinha computador, então deu um probleminha, e eu abri um canal no YouTube para botar todas as aulas. Aí, à medida que vai terminando, eu vou mandando o link para vocês das aulas, tá? Mais alguma coisa? Entenderam que você pode chamar Mazigomicota? Aí entra naquele drama dos livros de ensino didático, que as pessoas... Zigomicota, tudo bem, tem 4 anos que eles mudaram o nome, né? Mas tem outras coisas lá meio treva, tipo Protista, Monera, que o povo não consegue mudar, principalmente os livros de escola pública, né? Que já passou da hora de trocar. Tem os livros de escolas privadas, o pessoal tem feito uma seleção melhor. E se você for buscar alguma coisa na internet sobre esses grupos, você tem que usar os nomes antigos, porque ainda não está muito alto, muito, assim, divulgado. Então, toda vez que você vê a palavra, você cola uma tarjeta em cima e coloca o nome atualizado, tá bom? Que é para você... lembrando que quando a gente começa a universidade, a ciência é uma, quando a gente termina, a ciência muitas vezes já é outra. E, ao longo do tempo, depois, como profissional, você tem que ir se atualizando, não precisa ficar lá neurótico, olhando na internet, mas vai fazendo os cursos de atualização, você pode voltar e pedir, se inscrever em algumas disciplinas na própria UFG como aluno especial, para você fazendo as suas atualizações, né, que tem essa facilidade. Então, o professor ele tem que ter uma dinâmica, porque se ele parar no tempo, a vida parou. E se você foi aluno da UFG, você pode voltar como aluno especial em uma ou outra disciplina para ir se atualizando, não precisa pagar nada, né? E você vai se atualizando, que isso é uma coisa, assim, bem legal, e que espero que o professor vai sempre fazendo, tá? Ok? E professora? Então tá, um bom dia para vocês, de tarde, durante 1 hora, você tem lá, são vídeos curtos, não são vídeos longos, tá? E eu vou colocar essa aula lá para vocês, e vou mandar o link dela para vocês, tá bom? Procure os bichinhos na mata, nos parques, tá? Procure isso. Bom dia para vocês. Bom dia. Até semana que vem. Até semana que vem.